Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, assim você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de pessoas. Ative as notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem aqui no canal. Nos siga nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, claro, pedindo sempre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, espíritos superiores, nós vamos falar sobre crises. Quem de nós nunca passou por um momento de crise, né? E o que são as crises? Crise pode ser muita coisa, né? Pode ser uma alteração repentina que agrava o estado de saúde ali de uma pessoa que está enferma, pode ser uma crise emocional, né, ou nervosa, pode ser uma crise econômica que traz desemprego, escassez, empobrecimento, pode ser um impasse, às vezes, né, uma perturbação na evolução de uma situação determinada. A crise pode estar associada a um momento de perigo, de tensão, né, de conflito. Pode ser uma ruptura ali que tem relação com as nossas crenças, né, ou hábitos, pode ser um problema. Né? Então, as crises, na verdade, são momentos de dificuldade, de aflição que nós vivemos. Né? Quem é espírita sabe que há uma justiça nas aflições, né? Já que nós admitimos a existência de Deus e que Deus é perfeito e suas leis são perfeitas, que Deus é todo poder, justiça, bondade, amor, misericórdia, ou seja, Deus é soberanamente bom e justo. Então, ele não age com capricho, não age com parcialidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque nas horas de aflição, muitas vezes, nós nos esquecemos disso e ficamos ali nos perguntando, né? Ah, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Né? Por que eu fiquei doente? Por que eu perdi o meu emprego? Por que meu filho está dando tanto problema? Né? Ah, meu Deus do céu, por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? A gente vai enveredando por esse caminho de reclamações e desequilíbrios e nós nos esquecemos que toda aflição, todo problema tem uma causa. E se Deus é justo, claro que essa causa também é justa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a causa das aflições tem duas origens, né? Ou a causa da aflição tem origem na vida presente, nessa existência, ou tem a sua origem em existências passadas, né? Mas, gente, no maior número de vezes, nós mesmos é que somos o autor de nossos próprios infortúnios na vida, né? A gente pensa assim, ah, meu Deus, né? Essa vida, você está ali nessa encarnação se esforçando tanto para ser uma pessoa melhor e de repente vem um momento de crise, uma doença ali difícil, né? Que progride rapidamente. Você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? A gente se esquece de olhar para trás, né? A gente esquece de olhar para as nossas outras existências, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma advertência perfeita a esse respeito, né? Que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem a própria consciência. Ou seja, se a gente analisar os passos que nós demos, né, nós vamos perceber que a fonte de todos os males que estão nos afligindo agora são consequências do que eu fiz ou do que eu não fiz, né? Porque quando a gente deixa de fazer o bem, quando a oportunidade se apresenta, a gente já está fazendo mal, omissão, né? E a gente percebe que a lei humana ela é imperfeita, né? Muito imperfeita. Ela deixa de alcançar, ela deixa de punir várias coisas que são consideráveis ali aos olhos do Pai condenáveis. Só que Deus vê o progresso de toda criatura e ele, através da sua perfeita lei de amor, de justiça, ele não deixa impune nenhum único desvio do caminho reto que nós devemos seguir. Deus não castiga, gente, mas a nossa consciência nos impõe a necessidade de reparação, né? Então, nenhuma falta, nenhuma infração à lei de Deus, por menor que seja, vai ficar impune, né? Nós sofremos as consequências inevitáveis das nossas faltas. Então, a dor que a gente sofre hoje, ela é consequência do que a gente fez ontem.
é uma advertência que nós andamos fora do caminho do bem, né? E se nós não passássemos por esses momentos de aflição, nós não nos emendaríamos, não, a gente não ia corrigir a nossa caminhada, a gente só ia retardar o nosso adiantamento, né? O nosso aperfeiçoamento. Porque, olha, por outro lado, se a gente não passa pelas aflições, a lei de Deus seria como a lei dos homens, né? Eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou ser punido, né? É igual a lei brasileira ultimamente, né? Posso roubar, posso desviar dinheiro público, posso traficar, posso mandar matar, posso corromper, que nada acontece comigo, né? Eu fico impune, estou solto, meus processos de justiça prescrevem. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é perfeita. E quando muitas vezes, lá no fim da nossa encarnação, da nossa vida, a gente se dá conta do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer, meu amigo, nós começamos a pensar e a pesar as nossas atitudes, né? E a gente entra, às vezes, numa sintonia de culpa, né? Numa vibração de culpa, porque a gente fica assim, olha, nossa, né? Se eu soubesse o que eu sei agora, eu teria agido diferente. Né? Se eu soubesse disso, eu não teria feito aquilo, né? Ou teria feito de outra forma, né? Mas agora o que vai acontecer? Já perdi minha existência, né? Não tenho mais tempo. Pois é. Aí nós vamos chegar no mundo espiritual de forma lastimável, né? Só que como Deus é justo e misericordioso e bom, ele nos ama profundamente. Ele nos dá nova oportunidade de recomeçar, né, de iniciar uma nova jornada através da reencarnação, para que nós aproveitemos a oportunidade de então nos melhorarmos, né? Então, as aflições, elas têm causas na existência atual que a gente está vivendo ou em outras existências, né? E a justiça de Deus, gente, não falha, né? Graças a Deus que a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor por nós, graças a isso, ele nos permite passar pelas aflições, porque é oportunidade de reparação dos nossos erros, né? E as aflições no mundo têm sido muitas, né? Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, né, pela psicografia de Chico, traz uma mensagem muito esclarecedora no livro Encontro Marcado, né? Que tem lá, Ante as Crises do Mundo, é o título da mensagem. Emmanuel vai nos orientar qual deve ser o nosso comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Porque se a gente passa crise individual, a sociedade também passa, a humanidade passa crise. Emmanuel vai nos explicar que o mundo se encontra em renovação incessante, assim como nós. Nessas horas que a gente está vivenciando de transformações essenciais, né, que é o período de transição planetária, é compreensível que a Terra pareça ali uma casa em reforma, né? Tudo revirado, né? Tudo de perna para o ar. Mas é temporário, né? Esse tormento é temporário. Acontece pela transposição de linha, pelo reajustamento de valores tradicionais. Emmanuel vai dizer assim: tudo em reexame, a fim de que se revalidem, ou seja, de que se dê nova validade, né? Dê mais força de direito, né? Aos recursos autênticos da civilização, escoimados à ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre, mais simples, conquanto mais responsável, mais culta. Olha a advertência de Emmanuel. Os valores mesmos morais da sociedade precisam ser revalidados, aqueles que são autênticos da civilização, como família, bondade, caridade, fraternidade, justiça. E tem que ficar livre, né, desses falsos conceitos de progresso que a gente tem visto aí, né, que as pessoas querem impor à sociedade, né, valores falsos. Né? Então a gente precisa se despojar desses valores falsos e para a vida seguir mais livre e mais simples. Né? Então vocês percebem a responsabilidade que é viver nesses tempos de transição, né? A responsabilidade que a gente está encarnado, né? A responsabilidade que é nós comungarmos com ideias e pensamentos de desequilíbrio individual e coletivo,
como nós estamos passando por esse período de transição, nós vemos aí muitas ideias estranhas aos ensinamentos de Jesus, né, sendo lançadas aí na tentativa desesperada das trevas de corromper corações e mentes, né? Parece que a nossa existência tem sido ali sacudida pelos ventos das paixões materiais, né? Dos desequilíbrios, da perversidade, da maldade, né? De interesses egoístas, de consumismo desenfreado, de futilidades, né? De comportamento sexual irresponsável, promíscuo. Mas olha, nós não podemos nos esquecer, como diz Emmanuel, que o mundo é o mundo. Nós somos nós. Né? Então, entre o passageiro e o comboio que transporta o passageiro, tem singulares e inconfundíveis diferenças. Né? Vocês imaginam, você está ali dentro de um carro, se o veículo ameaça desastre ali, é possível que quem está dentro do carro ele se converta num ponto de calma, né? Irradiando equilíbrio para as pessoas que estão ali. O planeta está assim, sendo sacudido pelos ventos da mudança, né? Parece que tudo está em desordem, que o caos está tomando conta, né? Uma inversão de valores, tentativas de solapar, né? De arruinar a base da sociedade, que é a família. Parece que a gente está vivendo em constante tumulto. Mas todos nós temos a capacidade de parar em nós mesmos qualquer estímulo de indisciplina ou desordem. Cada um de nós pode, se quiser, assumir as rédeas do comportamento íntimo, né, da própria vida, estabelecer com a própria consciência o reparo necessário de todas as brechas da alma, né, de todos os desequilíbrios através do serviço e da prece. Porque agindo assim, né, a gente consegue, como Emmanuel diz, impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. E isso faz com que a gente se preserve contra o mergulho no caos, né? Tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Então, onde nós estivermos, enfrentando qual crise for, qual situação seja, qual aflição, nós precisamos nos tornar pontos de tranquilidade e socorro, né? Nesses tempos aí sombrios em que parece que o desalento, a desesperança se estabelecem, né, que o sol da verdade se ausenta das nossas vidas, né, vamos nos lembrar que uma única velhinha, gente, consegue acender milhares de outros e remove o assédio da escuridão, né? Ou seja, é preciso que nós nos mantenhamos equilibrados e calmos o mais que for possível para que sejamos ponto de reequilíbrio junto aos que convivem conosco, né? O Emmanuel termina essa mensagem no livro Encontro Marcado de forma certeira, preciso, que o mundo se encontra em conflitos dolorosos à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, diz Emmanuel, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. De nós mesmos depende, através da resignação e do trabalho no bem, tornar proveitoso o sofrimento diante das crises, das aflições, para que nós não nos percamos em reclamações, em posturas desequilibradas, que não nos farão recomeçar de forma atabalhoada, né? Mas que façam com que nós recomecemos a nossa caminhada por termos ali perdido a oportunidade e faça com que nós nos melhoremos, né? Eu quero terminar essa nossa reflexão aqui com um texto de Maria Dolores chamado Amor e Fé. Está no livro Tesouro de Alegria, psicografado por Chico Xavier, em que ela diz assim: quando te vejas, coração amigo, sob o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantente na esperança em que te elevas. Cada noite, envolta em trevas, é prelúdio de novo amanhecer.
Procura meditar e ver mais longe. O apoio natural em que te escudas é tecido no amor de forças mudas, desde os astros ao chão. A terra não discute, o sol não fala. Nada te pede, a vida floresce opulenta. E a riqueza do ar que te alimenta dá-se de todo sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal a força agreste e santa que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa, nascem da natureza, fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija-te e perdoa, ampara sem cobrança e auxilia qualquer. Não saiba a mão esquerda o que a direita der. Esta é a lição do Cristo ante crentes e ateus. Não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé alta e sublime. Segue fazendo bem, nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!